Oi, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre Galileu Galilei, tá? Ou simplesmente pai da ciência moderna. Se você quer saber mais sobre esse cientista, fica nesse vídeo que hoje a gente vai falar tudo sobre ele. Galileu Galilei nasceu no dia 15 de fevereiro de 1564 numa cidade italiana chamada de Pisa. Exatamente, gente, aquela cidade onde tem a torre inclinada chamada de Torre de Pisa. E desde que ele era criança, ele tinha duas paixões, a música e principalmente a matemática. E quando Galileu era criança, a todo momento surgiam novas ideias e também descobertas que colocavam em dúvida aquilo que as pessoas já acreditavam há um tempo, tá? Como, por exemplo, um pouco mais de 7 décadas antes de Galileu Galilei nascer, Cristóvão Colombo tinha sido o primeiro europeu a chegar nas Américas, né? O que provou que o mundo era muito maior do que as pessoas acreditavam na época. E graças a essa e outras expedições, também foi provado que a Terra é redonda, diferente do que muitas pessoas pensavam, né? Muita gente achava que a Terra era plana. Outro exemplo aqui também. Mais de 100 anos antes de Galileu nascer, Nicolau Copérnico, que era um cientista, já dizia que era a Terra que girava em torno do Sol, e não o contrário, como muitas pessoas pensavam na época. A invenção da imprensa também contribuiu muito para a disseminação de conhecimento na época, né? Porque antes da invenção da imprensa, os livros tinham que ser escritos à mão, todos. Com a imprensa não precisava mais disso, e agora os livros e conhecimento em geral podia ser produzido em uma escala muito maior. E claro que tinha gente ignorante que era contra isso, né? Falavam assim, mas agora então significa que qualquer pessoa pode ter acesso aos livros e a conhecimento? Então muita gente era contra essas novas ideias que vinham surgindo num período chamado de Renascimento, tá bom? Só que Galileu era muito diferente dessas pessoas. Ele sempre foi um jovem muito curioso, sempre queria testar novas ideias e queria descobrir o mundo ao seu redor de uma maneira racional. Mas enquanto a paixão de Galileu era de estudar e pesquisar e criar novas ideias a partir dos testes e das pesquisas científicas, a de seu pai era outra. O sonho do pai de Galileu era que ele estudasse medicina na Universidade de Pisa, tá? E ele até foi para essa universidade estudar medicina, só que depois de 4 anos, Galileu largou o curso. Depois disso, para ganhar algum dinheiro, Galileu começou a inventar novas coisas, como, por exemplo, balança para os joalheiros e também bombas de água para regar os campos. E essas invenções fizeram de Galileu um cara, assim, muito famoso. E com isso, ele recebeu um convite para ensinar na Universidade de Pisa. Isso mesmo, na mesma universidade em que ele tinha largado alguns anos atrás. Então, ele ingressou na universidade para ensinar matemática. Só que essa alegria não durou muito. Por quê? Os diretores da Universidade de Pisa queriam que Galileu ensinasse aos seus alunos exatamente como estava nos livros antigos, com aquelas ideias antiquadas que Galileu tanto criticava. Então, aos 28 anos, Galileu decidiu se mudar de cidade e ir para Pádua, na República de Veneza. E esses anos que ele passou em Pádua foram os mais felizes da vida de Galileu, porque as pessoas lá também eram muito curiosas e gostavam de fazer experimentos e de explorar o mundo ao seu redor, assim como ele. E durante esse tempo que ele passou lá, ele fez várias descobertas e também criou leis, como por exemplo a lei do pêndulo, que permitiu a criação do relógio. Foi com essa lei que Galileu conseguiu marcar o tempo de uma forma precisa. Galileu também realizou diversos experimentos com a queda de objetos e descobriu que os objetos, sejam eles leves ou pesados, caem na mesma velocidade se não forem retardados pela fricção do ar. Então, por exemplo, se eu pego um martelo e uma pena e deixo os dois caírem da mesma altura em um ambiente onde há ausência de ar, onde não tem ar, eles vão chegar ao chão ao mesmo tempo.
E entre 1609 e 1610, Galileu trabalhou no aperfeiçoamento do telescópio, que agora seria usado para fins astronômicos. Ou seja, o Galileu iria usar esse telescópio aprimorado para observar os planetas e o universo, as estrelas, e para poder estudar o universo e tudo que há presente nele mais de perto. E a partir desse momento ele pôde verificar se tudo que era dito acerca do universo era verdade ou não. E ele descobriu através de pesquisas, usando o seu telescópio, que a Lua não era lisa, como muitos pensavam, e que sim, ela tinha montanhas e vales, assim como a Terra, que existiam várias outras estrelas na Via Láctea, além do Sol, que Júpiter tem 4 luas, e ele reuniu todo esse conhecimento em um livro que tinha um título bem bonito, chamado de O Mensageiro das Estrelas. E com essas descobertas, Galileu se tornou um cientista super famoso e respeitado, e até recebeu uma proposta irresistível, a de voltar para a Universidade de Pisa para continuar fazendo suas pesquisas. E assim foi feito. Em 1610, ele voltou para Pisa, que era a sua cidade natal. Enquanto fazia uma de suas pesquisas e analisando o céu com o telescópio, ele descobriu uma coisa incrível que mudaria o rumo da ciência. Galileu havia descoberto que Vênus tinha fases, assim como as fases da Lua, sabe? Minguante, crescente. Vênus também tinha essas fases. E isso provava que os planetas giravam ao entorno do Sol, porque senão não seria possível ver essas fases. Galileu havia conseguido provar a teoria de Nicolau Copérnico, que havia dito há vários anos atrás que era a Terra que girava ao entorno do Sol e não ao contrário, como as pessoas da época pensavam. Porém, as ideias de Galileu contrariavam o que era dito pela Igreja na época. E em 1616, ele foi julgado e foi proibido de continuar as suas pesquisas e de divulgar as suas ideias. Só que, em 1623, quando o Papa da época morreu, o seu sucessor, o Papa Urbano VIII, que era um admirador de Galileu, disse que aquela proibição não estava mais em vigor. E durante os 6 anos seguintes, Galileu elaborou seu trabalho mais famoso, o Diálogo sobre os 2 maiores sistemas do universo, que era basicamente uma exposição da evidência da teoria de Copérnico, e foi publicado em forma de livro em 1632. Porém, as autoridades eclesiásticas mostraram forte reação quando esse livro apareceu e ele foi a julgamento de novo. Dessa vez, Galileu foi condenado a viver em prisão domiciliar em sua vila em Arcetri. E só para vocês saberem, essa punição era relativamente tranquila na época, tá? E relatos afirmam que, durante o julgamento, Galileu abaixou a cabeça assim, olhando em direção ao chão, e disse: "Eppur si muove", ou, no entanto, se move, que é essa famosa frase que a gente conhece hoje em dia. E no ano de 1642, Galileu vem a falecer. A enorme contribuição de Galileu para a ciência é há muito tempo reconhecida, Ele fez diversos experimentos científicos que foram extremamente importantes na época e são relevantes até hoje. Por isso que muitas pessoas consideram Galileu como o pai da ciência moderna. E foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. E foi isso por hoje. Até a próxima sexta. Tchau!